Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos aqui no templo da Igreja Metodista, em Caçador, essa noite de culto, nosso culto de domingo, e nós estamos aqui cumprindo a medida preventiva contra o Covid-19, que é o coronavírus. Estamos aqui realizando o nosso culto online, e tudo que nós queremos é nesse momento não deixar de adorar a Deus, não deixar de semear a palavra de Deus, e que nesse momento seja um tempo verdadeiramente precioso, onde você venha abrir o seu coração, para que juntos possamos receber aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas nessa noite. E eu separei aqui um texto, aquilo que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa juntos meditar na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, que nos diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Seguindo aqui no próprio capítulo 6, o versículo 22 diz assim: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenava. No capítulo 7, versículo 1, nos diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. E no versículo 5 do capítulo 7 nos diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenava. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha ministrar as nossas vidas nessa noite, Pai, esse domingo de culto, onde nós estamos aqui para celebrar as boas novas da salvação, as boas novas da tua palavra, Pai. Venha os ministros, vem Deus e fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? É um texto muito conhecido. Eu dei o título a essa mensagem, homem separado, homem temente a Deus, família próspera. Aqui o texto, capítulo 6, onde nós iniciamos a leitura, capítulo 6, versículo 8, ele diz que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante do Senhor. Olha só. Então, entre os homens do seu tempo, a Bíblia diz que Noé vivia com Deus. Noé tinha um propósito de vida com Deus. E nós vemos que nessa caminhada há alguns propósitos de Deus, e Deus oferece oportunidades e um tempo de arrependimento para todos. Assim como foi no tempo de Noé, Deus também ofereceu oportunidades, meios de salvação para todos. Antes de mandar o dilúvio, Deus providenciou um meio de salvação. Nos versículos 13, no versículo 14, que nós não lemos, diz que Deus chega para Noé, no versículo 14 especialmente, no versículo 13: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens.
Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 14. Faz uma árvore de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. E a partir do versículo 15 nós percebemos que Deus começa a dar as medidas, ou seja, como tinha que ter sido. Então, na nossa caminhada com Deus, não é como nós queremos, não é muitas vezes como nós pretendemos, é da forma de Deus. Assim como Deus deixou claro que Noé tinha que construir a arca segundo as suas medidas, é muito claro, ele diz aqui no versículo 15: desse modo ela farás de 300 côvados de comprimento, de 50 de largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de 50 centímetros de altura. Ele vai dando todas as medidas. Sabe, meus irmãos, a gente tem vivido dias difíceis no nosso país, no mundo afora. E isso tudo eu entendo que pode até ser para a glória de Deus, porque a palavra está sendo semeada, os avisos estão sendo dados, as boas novas da salvação estão aí batendo a porta a cada dia. E Noé, no meio de tudo isso, Noé não dá ouvidos àqueles que não atendem a voz do Senhor. Noé não fica atento para aqueles que não estão dispostos a ter vida com Deus. Por isso a Bíblia deixa muito claro, que me chama muita atenção, é que Noé achou graça diante de Deus. E no capítulo 7, versículo 1, o texto diz que Noé entra na arca, mas ele não entra só. O texto deixa muito claro e diz assim: tu e toda a tua casa. Havia uma ordem de Deus, né? A arca de Noé pode ser comparada ao projeto de Deus para as nossas vidas. Você precisa se envolver com esse projeto de Deus. Que projeto é esse? É um projeto de salvação eterna. E a igreja pode ser comparada a uma grande arca, né? Então a igreja de Jesus Cristo, ela é comparada, né? Preparada para acolher aqueles que desejam ser salvos pela obra redentora de Cristo Jesus, né? Porque Deus sempre ele vai buscar meios, ele vai prover situações, né, para que o seu povo possa estar na arca, possa estar nesse projeto, possa caminhar com Deus, assim como Noé, no meio dos seus contemporâneos. O tempo passou, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Deus sempre vai prover escape, mas é preciso estar dentro do projeto de Deus. E esse projeto é um projeto de salvação eterna, né? Porque dentro da arca nós sabemos que a vida, dentro da arca, a salvação. Esse é o projeto: vida e salvação. Eu queria que você frisasse muito bem isso. O chamado de Deus para as nossas vidas é um projeto de vida eterna e salvação eterna. Por isso eu quero dizer uma coisa para você que está passando dias difíceis: entra no projeto de Deus, você e toda a sua casa, você e toda a sua família. Que se cumpra essa palavra na sua vida, assim como se cumpriu na vida de Noé. Capítulo 7, versículo 1 deixa muito claro: diz que o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Noé colocou sua família na arca, nesse projeto de Deus, com o desejo de servir a Deus, e o desejo acima de todas as coisas que também precisa estar no nosso coração, o desejo da salvação eterna. A Bíblia também diz lá no livro de Mateus que os dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo são comparados aos dias de Noé. As pessoas não estão nem aí, é só ganhar dinheiro, é só festa, é só distrações, é só entretenimento. As pessoas estão muito distraídas e o Evangelho está sendo pregado, o reino está sendo pregado, o reino de Deus sobre a terra, né? Porque o pecado está dominando a humanidade de tal forma que está distante e indiferente a Deus, né? Essa indiferença é tão forte, é tão grande no coração do ser humano, que ele acha que
ele vai se salvar sozinho. Ele acha que não precisa de Deus, ele não precisa de Jesus Cristo. Essa é a obra maligna. Você pode fazer muitas coisas sem Deus, você pode viver até sem Deus aqui nesse mundo, mas você nunca será abençoado, nunca será salvo. Portanto, é tempo de reflexão, é tempo de verdadeiramente entendermos qual projeto que nós temos embarcado, qual tem sido o seu projeto de vida, e essa vida em abundância que Cristo nos oferece, né? Noé investiu no projeto de Deus a salvação da sua família, porque aqui no capítulo 7 de Gênesis, versículo 5 diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, não é para a gente sair fazendo o que a gente quer, da maneira que a gente quer, como nós achamos. Existe uma forma a ser feita, e essa forma é do jeito de Deus, que nós precisamos entender semelhante a Noé. Ele entendeu que o mais importante é o eterno, e assim tem que ser na nossa caminhada. Nós precisamos entender que o mais importante é o eterno. Muitas vezes as necessidades, a gente se apega tanto às necessidades que a gente deixa o propósito maior de Deus de fora. As necessidades da cura, a necessidade do financeiro, a necessidade de uma família bem estabilizada, mas a salvação eterna não pode estar de fora de nenhuma delas, porque o mais importante é a salvação eterna. E Noé entendeu isso, e é isso que nós precisamos entender, né? A nossa vida e a nossa família, ela precisa estar no lugar, é no altar de Deus, porque esse é o mais importante, né? Então, como você tem servido a Deus? Como você tem buscado a Deus? Deus quer restaurar a sua vida. Deus não quer o mal de ninguém. Deus só quer transformar para melhor a sua vida. A partir da sua vida, toda a sua casa. Portanto, é hora de parar de se esconder de Deus e fazer como Noé: Senhor, eu quero fazer tudo consoante a tua palavra, né? Então, cabe a cada um de nós tomar atitudes. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento? Não, está faltando atitude. Não se esconda do Senhor. Deus está chamando, Deus está falando com você nesse momento. E qual é a atitude depois que você vai tomar, depois de tudo isso aqui? Cabe a cada um de nós decidirmos. O inimigo não vai onde não é chamado. O inimigo só entra na brecha. A influência maligna sobre a vida, sobre a família do ser humano. Mas, caminhando aqui nesse texto do capítulo 7 de Gênesis, há algo de extrema importância. O versículo 16, o finalzinho do versículo 16, diz o seguinte: depois que Noé e toda a sua família entrou na arca, no finalzinho do versículo 16 do capítulo 7 diz: e o Senhor fechou a porta após ele. Naquele tempo não tinha guindaste, a porta aqui tinha toneladas, e Deus fechou a porta. Sabe o que isso quer dizer? Que vai chegar uma hora que irão acabar as oportunidades de Deus. As tempestades estão se aproximando. A peste perniciosa, ela se instalou. E onde você anda? O que você tem feito? Qual é o projeto? Eu tenho certeza que você tem muitos projetos, muitos sonhos, mas se Deus não fizer parte desses seus projetos, eles serão projetos apenas do seu coração, mas não vem de Deus. Portanto, nessa noite eu queria muito que você pensasse muito bem nessa palavra. Não deixe que a incredulidade dos outros
contamine o seu coração. Não deixe que os erros dos outros venham influenciar você a errar também, assim como no tempo de Noé. Noé não se deixou influenciar pelos erros dos outros. Noé não se deixou influenciar pelo pecado dos outros. Não deixe que o medo do outro venha contaminar você. O outro ficou pelo caminho, mas você não vai ficar, em nome de Jesus. Cuidado com a opinião das pessoas, porque o ambiente ele está caótico. Essa é a grande realidade que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, que a gente possa verdadeiramente entender que quando a tempestade chegar, pode contar com Jesus, porque Jesus é especialista em acalmar as tempestades. Por isso que você precisa estar com Cristo no seu projeto de vida, no seu projeto de restauração, no seu projeto de salvação eterna. Voltando um pouquinho ao capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, ele diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. No original significa que Deus se entristeceu profundamente de ter feito o ser humano. Olha só. E aí eu quero perguntar para você: será que Deus se entristeceu de ter feito você? Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, diz que o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Em outro texto também a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu. Deus não tem nos escolhido, Deus deseja salvar todos, mas essa escolha é no sentido daqueles que aceitaram o seu convite. Será que Deus se arrependeu quando escolheu você? Quando chamou você para fazer parte desse projeto? Esse projeto de salvação, esse projeto de vida com Deus? Deus fechou a porta depois que Noé passou. As portas irão se fechar. Quando eu olho aqui nesse versículo 6 do capítulo 6, muitas coisas me vêm à cabeça. Hoje em dia, a gente vê que a incredulidade faz muito sucesso. A imoralidade, a violência domina a sociedade inteira. Parece que quanto mais caótico, mais sucesso. Então, diante do comportamento corrupto, Deus pode mudar o tratamento para o ser humano. Por isso que depende de nós. Por isso que ele diz que Deus se entristeceu profundamente de ter criado o homem. Que triste isso. A humanidade, o melhor de toda a sua criação. Deus se entristeceu. A gente vê as pessoas com tanto medo nesses últimos dias, mas não é medo de ir para o inferno, é só medo do coronavírus. Você precisa ter medo das trevas. Isso precisa gerar um temor no seu coração. A vida com Deus é coisa séria. O projeto de Deus é algo muito sério. Quando você se converter, quando você se consertar e criar um projeto de Deus de salvação para você e sua família, a Bíblia diz que você e a sua casa serão salvos. O pão na sua mesa não vai faltar. O pão na sua mesa será multiplicado. E quando você pensar que estiver descendo, vamos dizer assim, escada abaixo, você estará descendo para o vale de Deus, para os braços do Pai. Agora Deus, Ele admira o esforço humano. Esforça-te para caminhar com Deus. Esforça-te
ter uma vida santificada com o Senhor. Nós precisamos entender que nós temos que criar dependência de Deus. Onde há dependência de Deus, ali há vitórias. Aprender a ser um dependente de Deus. A verdadeira fé deve ser ativa, duradoura, e que essa fé também precisa moldar a nossa própria existência, moldar o nosso caráter. E para isso nós precisamos ter a consciência de recomeçar, mas recomeçar uma vida com Cristo, um projeto de vida com Deus, porque nós viemos a esse mundo para povoar o céu e não as trevas. Então que nós possamos assim nessa noite fazer como Josué. Olha, se cabe a vocês servir aos deuses dos amorreus, sigam. Se cabe servir ao Senhor nosso Deus, então sigam. Eu não quero saber, eu não estou indiferente, em outras palavras, Josué falando, quanto à resposta ou à decisão de vocês, mas uma coisa eu sei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a sua decisão de projeto de vida. Vem para a arca do Senhor, deixa Jesus Cristo comandar a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus possa verdadeiramente fazer uma obra redentora na sua casa. Esse é tempo de verdadeiramente você parar para buscar a Deus. Nós temos tido muitas oportunidades de estar na igreja e muitos não vêm por um motivo ou outro. Hoje talvez muitos queiram vir, mas estão impedidos de vir. E para tudo isso eu vejo que há um conceito: é o arrependimento, o caminho de volta para Deus. Portanto, meus irmãos, se apegue ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele fará. Então que a gente possa cada dia entender que nós precisamos viver na dependência de Deus, porque Deus, ele vai fechar a porta. Ou seja, as oportunidades de salvação, elas irão passar. Mas eu quero profetizar na tua vida que os recursos de Deus jamais venham acabar, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. E o que você tem feito com a sua salvação? O que você tem feito com os seus projetos? Muitas vezes é só trabalho, é só estudo, é só entretenimento, é só ganhar dinheiro. Eu quero te perguntar hoje: se o Senhor te chamar, o que será da tua alma? Para onde você vai? Então nessa noite eu queria orar por você, para que o Senhor possa trabalhar no seu coração, moldando o seu entendimento, tirando a incredulidade que muitas vezes faz parte do coração humano, que precisa ser momento, Deus, de epidemia, de pandemia, momento de caos. Mas nós queremos, ó Pai, em meio a tudo isso, Deus, semear a tua boa palavra, a palavra da salvação eterna. Assim fez Noé consoante a tudo que o Senhor lhe ordenara. Nós queremos nessa noite, Pai, tomar uma decisão de fazer tudo aquilo conforme o Senhor tem ordenado. Eu quero repreender todo espírito contrário, em nome de Jesus. Todo espírito de desobediência, todo espírito de rebeldia contra a tua palavra, todo espírito de incredulidade cai por terra. Nós queremos fazer semelhante a Noé, tudo conforme o Senhor nos ordenou. E a Bíblia diz que depois disso Deus fez uma aliança com Noé e toda a sua casa. Portanto, Senhor meu Deus, eu quero nessa noite te clamar, Senhor, pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui semeando as boas novas da salvação. Que o Senhor tome nas tuas mãos, Senhor, a cada família que nesse momento, ó Pai, esteja assistindo esse culto pela internet. Que teu Santo Espírito possa visitar os lares, os enfermos, ó Pai, aqueles que estão atribulados, ansiosos.
Que Teu Santo Espírito faça a obra, Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos, ó Pai, todo espírito de morte. Nós repreendemos, ó Pai, toda peste perniciosa, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor levante um povo com um projeto de vida novo, um projeto de vida com Deus, um projeto de vida, Pai, onde a salvação eterna faz parte dos seus sonhos. É preciso sonhar em viver uma vida com Deus, mas uma vida não somente de sonho, em espírito e em verdade. Graças sejamos, ó Pai. Deus, que o Senhor continue nos ministrando, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que a Tua imensa graça, o Santo Espírito permaneça conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Quero dizer que no próxima quarta-feira, caso ainda não tenha sido liberado, a questão da igreja estar presente no templo, nós estaremos aqui mais uma vez transmitindo o culto online, o culto da igreja metodista para o seu lar. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que em breve nós estaremos todos juntos aqui, louvando e recebendo da porção do Senhor, juntos em comunhão com os irmãos, orando, compartilhando da sua boa palavra. Fica o nosso abraço. Estamos com saudades dos irmãos, mas em breve estaremos juntos. Que Deus abençoe. Só quero emprestar a bênção agora em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.